Gustav Jung, ou simplesmente Jung, psiquiatra suíço, foi o fundador da psicologia analítica, que revolucionou a compreensão da psique humana ao mergulhar nas profundezas do inconsciente. Jung, ele desvendou um mundo oculto, um mundo repleto de arquétipos e de símbolos que moldam a nossa personalidade e o nosso comportamento. Esse homem genial ousou explorar o lado sombrio da natureza humana, que ele chamou justamente de sombra, e que muitos preferem negar ou simplesmente ignorar. Acontece que a sombra, que é composta por aspectos reprimidos e desconhecidos da gente, ela é fundamental para a compreensão do psiquismo. Então, alguém negar a sombra é o mesmo que ela negar uma parte de si. É uma forma da pessoa perpetuar uma ilusão de perfeição que só a afasta da autenticidade e da totalidade que ela representa como ser humano. A gente está vivendo numa era em que a tendência é só mostrar os aspectos positivos da vida da gente, criando uma imagem bem artificial e irreal. E essa busca incessante pela vida perfeita, isso nos leva a esconder esse nosso lado sombrio. Só que fingir essa perfeição toda, meu querido, minha querida, só tem como resultado a frustração e a tua infelicidade. Então, o convite de Jung, que é o da gente confrontar essa ilusão e de abraçar a totalidade da nossa existência, com suas luzes e sombras, esse convite permanece muito atual. A persona, que é outro elemento da personalidade da gente, ela é a máscara social que a gente usa para se adaptar ao mundo. Ela desempenha um papel importantíssimo na nossa vida, porque ninguém consegue viver com saúde sem um pouco de representação, sabe? Sem atender pelo menos um pouquinho das expectativas que os outros têm sobre a gente, entende? Então a persona, ela é esse papel social, essa máscara minimamente necessária e que torna possível a convivência entre as pessoas, né? Apesar disso, quando a pessoa se identifica excessivamente com a persona, ela acaba perdendo o contato com a verdadeira essência dela, porque ninguém é apenas os papéis sociais que desempenha. A pessoa vira meio que um personagem, e isso pode ser uma forma de negar a sombra. Você veste uma persona que considera perfeita para negar todo o resto. Acontece que a sombra não é só algo negativo, né? Ela pode ser, sim, uma poderosa aliada na nossa jornada de autoconhecimento, porque ela também contém coisas boas como o nosso potencial que ainda não foi explorado, os nossos talentos e dons que estão adormecidos. Então, ao integrar a sombra, ao reconhecer essa parte da gente, a pessoa pode acessar essa riqueza interior e alcançar a totalidade psíquica, percebe? Por isso, ignorar a sombra não é bom, e isso só nos leva a uma coisa chamada projeção, que é um mecanismo psicológico através do qual a gente pega os nossos defeitos e os aspectos indesejados da nossa sombra e joga nos outros. Tudo o que não está saudável em mim, eu projeto no outro e me considero perfeita. E é claro que essa projeção vai fazer a gente criar conflitos com as pessoas, sem falar que ela nos impede de assumir a responsabilidade pelas nossas próprias falhas. E aí, como é que a gente se melhora se a gente não enxerga o que precisa melhorar? E a sombra coletiva? Veja bem, a sombra não se manifesta apenas individualmente, mas também coletivamente. A sombra coletiva está presente, então, em grupos e em sociedades. Ela pode levar, por exemplo, a guerras, a intolerância e a outras formas de violência social. Daí, reconhecer e trabalhar com a sombra coletiva, isso é crucial para a construção de um mundo mais pacífico e mais harmonioso para a gente. O trabalho com a sombra, ele requer coragem e uma honestidade radical. E como é que se faz isso? Através da autoconsciência, da análise dos sonhos
e da exploração do inconsciente. Esses são os recursos para a gente poder integrar a sombra e alcançar o equilíbrio psicológico que Jung tanto defendia. Esse processo, que geralmente demanda psicoterapia, ele nos liberta da inautenticidade, que é um uso excessivo da persona, e da ilusão de perfeição, abrindo caminho justamente para a autenticidade e para a autorrealização. A autenticidade é a chave para a cura individual e para a cura coletiva. Quando a pessoa se permite ser quem realmente é, sem fingimentos desnecessários e sem as pretensões de ser perfeita ou de agradar demais, essa pessoa abre espaço para a expressão da verdadeira natureza dela. E é essa sinceridade que nos conecta com a nossa essência, nosso eu verdadeiro, e nos permite viver com muito mais saúde. Agora, um lembrete: ser autêntico não é achar que os outros têm que te aturar, tá? Autenticidade não é o mesmo que intransigência, nem truculência, nem inflexibilidade. Essas coisas podem até fazer parte da tua sombra, mas elas precisam ser trabalhadas, amadurecidas e não tomar conta da pessoa. Integrar a sombra não é ficar refém das nossas imaturidades, é reconhecê-las e ter coragem de amadurecer nesse processo. A integração da luz e da sombra, quer dizer, dos aspectos positivos e negativos da nossa natureza, esse é o caminho para a maturidade psicológica. Jung nos ensina que o objetivo da vida não é alcançar a perfeição, até porque isso é impossível. O grande objetivo é o de encontrar luz na escuridão, de conseguir enxergar cada vez mais claro, de ganhar lucidez, integrando os opostos e abraçando a totalidade de quem somos. Essa jornada, veja bem, ela nos leva a descobrir aquele potencial que está escondidinho na gente e a viver uma vida com gosto, com sabor. Uma coisa que, no final das contas, é o grande desejo de toda pessoa.